Sejam todos bem-vindos! Estou aqui hoje com a lição 240 do livro Um Curso em Milagres e eu espero que você esteja muito bem. Se você chegou aqui pela primeira vez, eu sou a Neuza, gratidão por estar aqui. Eu estou aqui dividindo com vocês as lições deste livro aqui, Um Curso em Milagres, e nós já estamos na lição 240. O que significa que as outras lições que já foram gravadas, elas estão no YouTube, na playlist Um Curso em Milagres. Então, para você que chegou aqui pela primeira vez, assista a lição de hoje. E se você sentir no coração, gostou da lição, então assista também as outras lições. E pratique, na medida do possível, pratique esse conhecimento, porque ele é transformador. Ele tem transformado a minha vida. E ele também tem me conectado com outros conhecimentos, como numa linha de processo de evolução. Quanto mais a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai atraindo mais conhecimentos. E isso é muito bom. Dito tudo isso, eu vou falar sobre a lição, então. Hoje a lição, ela fala sobre o medo. E olha a mensagem que ela traz. O medo não se justifica de forma alguma. O medo é um engano. Atesta para que te viste tal como nunca poderias ser e, portanto, olhas para um mundo que é impossível. Coisa alguma neste mundo é verdadeira. Não importa a forma sobre a qual possa se apresentar. Testemunha apenas as tuas ilusões sobre ti mesmo. Não nos deixamos enganar hoje. Somos os filhos de Deus. Não há medo em nós, pois cada um de nós é uma parte do próprio amor. Bem metafísica essa mensagem de hoje, né? E o quão é importante a gente se conectar com essa informação. E claro, tem muita gente que ainda tem bastante dúvida e é difícil, muitas vezes também, a compreensão do que, poxa, mas como assim tudo aqui é uma ilusão? Então tudo isso que eu estou vendo não existe? Quando a gente fala que tudo isso é ilusão, significa que não existe na forma original da criação. Então tudo isso que nós estamos criando, e aqui ele está falando do medo, é uma ilusão que nasce na nossa mente. E olha como é simples a gente compreender isso. Se a gente olha para a nossa experiência de vida, eu pelo menos, eu tenho várias histórias como essa, de situações em que você estava lá diante de algo que poderia acontecer e você começou a criar diversas ideias, pensamentos ali na sua mente. E você começou a sentir medo, você começou a sentir ansiedade, ficar nervoso, nervosa, não dormir, passar mal, muitas vezes passar mal mesmo. E aí, no final das contas, o que aconteceu não tinha nada a ver com aquilo que você estava achando que poderia acontecer. Então você criou na sua mente uma ilusão de medo e você sentiu o medo. Aquele medo, enquanto você estava sentindo ele era real. Mas ele era real só na sua mente, porque de fato ele não existia. E quando a gente vai olhando de forma mais profunda para o nosso ser, dentro da nossa essência, na nossa essência mesmo, que é pura luz e puro amor incondicional, pura energia, não existe o medo. No nível do espírito, que a gente fala aqui da energia, da luz, da nossa essência, que é o espírito. Então, o espírito, ele não sente medo. O espírito, ele não tem essas questões que é criado na nossa mente, né, na nossa mente, que é o ego. Ele não sente isso, ele não vivencia isso, ele não passa por isso. Então, na sua originalidade, não existe o medo, não existe o sofrimento, não existe a fome, não existe a morte, não existe nada disso. Tudo isso é a ilusão criada pela personalidade do ego. Então, o responsável nessa existência por todas as ilusões é o nosso ego. E quando a gente fala da matéria também, que é uma ilusão, é porque a matéria em si, ela não existe. Porque a matéria em si é apenas uma forma em que a energia
se manifestou. Então, digamos que a gente vai lá no começo, né? Tudo surge de uma ideia. Então, uma pessoa, por exemplo, tem a ideia de construir uma mesa. Ela constrói essa mesa. Só que dentro dessa mesa, a matéria que compõe essa mesa, ela não é física. Ela não é física, ela é pura energia. Se a gente for olhar dessa forma, significa que toda a matéria é apenas uma forma dada pela nossa mente. Então, nós criamos a partir da nossa mente, nós idealizamos a partir da nossa mente. Então, isso se tornou real nessa condição aqui de terceira dimensão, mas lá na sua origem, ela não é o que a gente acha que ela é. Assim também é o nosso corpo. Então, assim também é os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, tudo isso aqui é uma ilusão quando a gente compara com o nosso ser, quando a gente compara com a nossa raiz, de onde nós viemos e o que nós somos. E claro que para muitas pessoas, elas têm uma dificuldade grande de entender isso. Então, eu não consigo separar a luz, a energia da matéria. E a gente precisa separar até para a gente conseguir se aprofundar mais na própria origem do universo, na própria origem de Deus também. Porque quando a gente pensa em Deus, a gente acha que muitas pessoas, né, acham que Deus é um ser. E Deus não é um ser, Deus é uma energia, ou a luz infinita que criou todas as coisas. Criou por emanação. Então, essa energia está se emanando e cada vez que ela emana, ela gera a criação. Então, criação dos planetas, criação do ser humano, criação de todas as formas que você puder imaginar. Ela é criada através dessa emanação de energia que o seu princípio ali primordial é o amor incondicional. Então, imagina que você, cada um de nós, viemos desta fonte de energia. E hoje estamos aqui vivendo dentro de um corpo. Mas este corpo, que também é uma energia, ele não pode ser considerado como algo físico, como matéria ou como verdade, porque ele também vai voltar a ser energia. Então ele volta para o seu princípio de criação. E para tudo na vida, é bom que a gente entenda dessa forma, para que a gente possa cada vez mais expandir a nossa mente para o entendimento que tudo aqui é ilusão também, porque nada aqui neste mundo da matéria é permanente. Nem mesmo esse medo que você sente, ele é permanente. A partir do momento que você mudar a chavinha da sua mente e criar um novo pensamento, uma nova ideia sobre aquele acontecimento ou aquela coisa da qual você tem medo, aquela coisa ela passa a ter um sentido diferente. Então, tudo nessa vida, nesse mundo de ilusões, nós damos o significado a partir de uma ideia que a gente tem na nossa mente. Essa ideia pode ser uma crença e, em geral, nós criamos essa realidade, este mundo que não é verdadeiro, esse mundo de ilusões, através das nossas crenças. E se a gente observar a nossa vida, toda a criação da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso estilo de viver aqui, cada um de nós temos estilos diferentes de vidas, ou seja, estamos criando ilusões diferentes baseados no princípio que cria tudo isso, que é o princípio da crença, o princípio da ideia, o princípio do pensamento. Eu acredito, então aquilo passa a ser verdade para mim. E aí sim, aquilo passa também a se manifestar na minha vida. E por aí vai. Então é um assunto que abrange bastante, falaríamos aqui horas e horas, mas o que eu aprendi, pelo menos, e que faz sentido para mim, é observar o seu sistema de pensamento. E observar que quando você consegue mudar uma crença dentro da sua mente, tudo aquilo que estava relacionado com aquela crença que se manifestava na sua vida, ela para de se manifestar. Ela para de ter significado.
e aí desaparece da sua vida. Por quê? Porque você mudou a crença. Então, aquela ilusão que existia dentro da sua mente, ela deixou de existir. Porque você mudou o seu significado na mente. Então, isso é para tudo. Isso é para tudo. O legal é a gente testar no nosso dia a dia, a observar este mundo, a observar o movimento desse mundo e como ele se comporta, este mesmo mundo, como ele é visto de formas diferentes pelas pessoas. Então, cada pessoa tem uma forma de ver esse mundo. Então, se esse mundo fosse um mundo real, todo mundo veria da mesma forma. E isso não acontece. Se você olhar dentro da sua família, se tiver 5 pessoas na sua família, cada uma ela tem uma forma de enxergar, de interpretar, de perceber e de reagir a uma mesma situação. Por quê? Porque ela enxerga, ela percebe esse mundo de uma forma diferente. Então ele não é real. O que é real é imutável. Ele não varia conforme a forma que um e o outro observam. Por isso que a única realidade que existe é a energia primordial, a luz que existe em cada um de nós e a luz que existe em todas as coisas. Bom, eu espero que faça sentido para você. Seguindo aqui com a lição, ele tem também a prática de hoje, que é uma oração ou uma afirmação que você pode usar também para trazer mais luz para a reflexão desse dia. E ela diz o seguinte: como são tolos os nossos medos? Permitirias tu que o teu filho sofresse? Dá-nos fé neste dia para que reconheçamos o teu filho e o libertamos, que nós o perdoemos em teu nome, para que possamos compreender a sua santidade e sentir o amor por ele, que é também o teu amor. Então a gente pede aqui para que seja apagada da nossa mente essa ideia de medo. Então, qual é o medo que te atormenta? Qual é o medo que te faz sofrer? Qual é o medo que não te permite avançar? Qual é o medo que não te permite se movimentar da forma que você gostaria, de ir para onde você gostaria, de fazer o que você gostaria, de viver da forma como você gostaria? Saiba que este medo, ele não é real. Ele só existe dentro da sua mente. E quando você mudar essa ideia, esse significado deste medo dentro da sua mente, esse medo, ele toma outra forma. E se você trocar esse medo por coragem, ele se transforma em coragem. Se você trocar este medo por entusiasmo, ele vai se transformar em entusiasmo. E aí você vai criar uma manifestação ligada ao entusiasmo. Então, se você trocar esse medo por amor, ele vai se transformar em amor e você vai manifestar situações de amor e por aí vai. Tudo que você usar para modificar a ideia deste medo dentro da sua mente, assim será. Então faça a sua escolha hoje, faça a sua escolha, acredite, ele é uma ilusão, ele é uma ilusão. Eu fico por aqui hoje, boa prática para você e eu te espero amanhã. Um grande beijo.